Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 19 de agosto a 25 de agosto. Eu gosto muito de trazer esse quadro, a gente lembra um pouquinho, né, bem resumidinho, a vida de cada santo do dia, né? E a vida deles é muito significativa, muito importante para quem quer viver a fé. Segunda-feira, então, 19 de agosto, foi dia de São João Eudes. São João Eudes nasceu em 14 de novembro de 1601, século 17, na pequena vila Ry, no norte da França, em uma família de origem camponesa, profundamente religiosa. Viveu na França no século 17, um século marcado por fenômenos religiosos opostos e também por graves problemas políticos. Dedicou toda a sua vida às pessoas, principalmente se fossem pobres. Em 1623, com o consentimento dos pais, ele foi para Paris, onde ingressou no oratório. 2 anos depois, recebeu a sua ordenação, dedicando-se integralmente à pregação entre o povo. Viajou por uma França brutalizada pela Guerra dos 30 Anos. Fundou a Congregação de Jesus e Maria. Assim, instituiu uma congregação dedicada especificamente à formação dos sacerdotes. São João Eudes morreu em Caen, no norte da França, no dia 19 de agosto de 1680. E na terça-feira, um dia muito importante para toda a igreja, né, para toda a humanidade, eu diria. 20 de agosto, terça-feira, dia de São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval nasceu em 1090, em Fontaines, na França. Ele fundou o mosteiro de Claraval, né, junto com 12 companheiros, entre os quais 4 irmãos, um tio e um primo. Pelo seu exemplo, muitos de seus parentes também escolheram a vida religiosa. Entre os escritos do abade cisterciense, há também um famoso elogio da ordem monacal militar, os Cavaleiros Templários, né? Fundada em 1119 por alguns cavaleiros, sob a guia de Hugo de Pães. Descreve assim os Cavaleiros do Tempo. São vestidos de modo simples e cobertos de pó. Rosto queimado pelo sol e olhar orgulhoso e severo. Antes da batalha, armam-se interiormente com a força da fé. A sua única fé é a Deus. São Bernardo morreu em 20 de agosto de 1153. Papa Alexandre III proclamou santo em 1174. E São Bernardo, né, ele é o padroeiro, né, da soberana ordem templária de São Bernardo de Claraval. Tem a sua sede em Valência, na Espanha, mas está erradicada aí espalhada, né, por todo o mundo, né, principalmente aqui na América Latina e toda a Espanha. E eu faço parte, né, eu sou noviço ainda, da soberana ordem de São Bernardo de Claraval, né, soberana a ordem templária. Com muita alegria que faço parte desse movimento e já estudei bastante sobre os Cavaleiros Templários, é muito interessante. Na quarta-feira, 21 de agosto, dia de São Pio X, um grande Papa, né, o Papa camponês, Giuseppe Melchiorre Sarto, nasceu em Rise, na diocese de Treviso, em 2 de junho de 1835, o segundo de 10 filhos. Foi capelão, pároco, diretor espiritual do seminário, depois bispo de Mantua, patriarca de Veneza e finalmente eleito Papa. Seu primeiro ato foi abolir o veto leigo, uma espécie de direito posto de lado por algumas monarquias europeias com a Constituição Comissum Nobis. O catecismo que leva seu nome é o melhor catecismo da igreja, na verdade, né? Adotado na Itália com a estrutura particular de perguntas e respostas, é bem conhecido. Ele foi projetado especificamente para as pessoas simples, em uma sociedade em que a cultura ainda não havia permeado todas as camadas sociais. A preocupação de Pio X era justamente difundir tanto quanto possível a catequese entre os cristãos. Entre as características mais conhecidas de seu pontificado, há a oposição ao modernismo e às leis anticristãs, o início da reforma do direito canônico, a reforma da Cúria Romana. Isto é para dar algumas pinceladas, dada a riqueza de intervenções do seu pontificado, né? E a gente resume mesmo, né? Então, o Catecismo de São Pio X é um grande catecismo da Igreja, um grande documento de ensino da tradição e magistério da Igreja,
É claro, nós temos hoje o catecismo mais moderno, né, melhorado, mas o de São Pio X é essencial para quem quer viver bem a doutrina católica. Isso foi, então, quarta-feira. Na quinta-feira, 22 de agosto, dia de Nossa Senhora Rainha, mediadora da paz, né? A gente falou dela no quadro Momento com Maria de hoje. A festa de Santa Maria Rainha foi instituída pelo Papa Pio XII na carta encíclica Ad Coeli Regina, no dia 11 de outubro do ano de 1954, para ser celebrada no dia 31 de maio. Em virtude da reforma pós-conciliar, foi transmitida como memória para 8 dias depois da festa da Assunção de Nossa Senhora, que é dia 15 de agosto. Contudo, desde os primeiros séculos da Igreja Católica, elevou ao povo cristão orações e cânticos de louvor e de devoção à Rainha do Céu, tanto nos momentos de alegria como também quando se via ameaçado por graves perigos. A festa possui a finalidade de que todos reconheçam mais claramente e melhor honre o clemente e materno império da Mãe de Deus, para assim contribuir para que se conserve, consolide e torne perene a paz dos povos, né? E se Nosso Senhor é o Rei, é claro que a sua mãe é a Rainha. Na sexta-feira, 23 de agosto, dia de Santa Rosa de Lima, padroeira, né, da América Latina. Santa Rosa de Lima, antes de Isabel, nasceu em Lima, em 1586, no Peru. A sua ama Mariana, de origem indígena, deu-lhe o nome de Rosa, pela incrível beleza que ela se caracterizava. Depois, este nome foi confirmado na Crisma, e quando aos 23 anos recebeu o hábito religioso da Ordem Terceira Dominicana, seu modelo de vida foi Santa Catarina de Sena. Recorria à Mãe de Deus a todo instante para pedir proteção. Rosa faleceu só depois de renovar seus votos religiosos, repetindo várias vezes: Jesus, permanecei comigo. Era dia 23 de agosto de 1617. Após a sua morte, quando seu corpo foi trasladado para a Capela do Rosário, Nossa Senhora sorriu-lhe pela última vez numa estátua diante da qual a santa havia rezado tantas vezes. Ao ver o ocorrido, a multidão presente gritou: milagre, e de fato o foi, né? Santa Rosa de Lima foi a primeira mulher a ser canonizada na América. Ela é padroeira do Peru e também da América Latina, das Índias e das Filipinas. É invocada também como protetora dos floricultores e jardineiros, contra as erupções vulcânicas e ainda em casos de ferida ou de brigas familiares. 24 de agosto, sábado, dia de São Bartolomeu, o apóstolo, verdadeiro israelita. Sobre São Bartolomeu, tudo que sabemos sobre sua vida vem dos textos evangélicos, especialmente do Evangelho de São João. Bartolomeu era um pescador de Caná, mas conhecia bem Nazaré, situada a apenas 8 quilômetros de distância, mas não confiava naqueles montanheses. Por isso, era um pouco cético quando seu amigo Filipe lhe falou sobre Jesus. Mas ele respondeu simplesmente: venha e veja. Assim, Bartolomeu foi e, logo que Jesus ouviu, lhe demonstrou ter uma confiança sem precedentes. Finalmente, um israelita sincero, diz o Senhor. No Evangelho, ele também é chamado de Natanael. Em hebraico, a palavra bar quer dizer filho, e tolmai significa agricultor. Por isso, os historiadores são unânimes em afirmar que Bartolomeu, ou Natanael, trata-se de uma só pessoa. Ele foi pregar a palavra em várias regiões do Oriente, realizou milagres e curas milagrosas até chegar à Armênia. Ali, além de converter as populações de 12 cidades, conseguiu até evangelizar o rei Polímio e sua esposa, causando ira entre os sacerdotes das divindades locais. Astíage, irmão do rei Polímio, convencido pelos próprios sacerdotes, mandou condená-lo à morte. Seu martírio ocorreu em Albanópolis por volta do ano 68. Então esse São Bartolomeu. E hoje, domingo, 25 de agosto, é dia de São Luís IX, o rei da coroa de espinhos. Ele era o rei da França. Nasceu em Poissy, a 25 de abril de 1214, e teve a graça de ter uma mãe muito religiosa, isso na Idade Média, né? Tanto assim que o aconselhava depois do batismo: filhinho, agora és um templo do Espírito Santo.
Conserva sempre teu coração puro e jamais o manches com o pecado. São Luís buscava intensamente viver a justiça do reino de Deus enquanto rei e cristão. Por isso, praticava o que aconselhava: não tiremos o bem dos outros, nem sequer para dar a Deus. Cheio de amor a Cristo, à Igreja e ao Papa, São Luís organizou até mesmo cruzadas, a fim de resgatar os lugares santos. Certa vez, ficou preso durante 5 anos e, depois de solto, empenhou-se numa outra cruzada, que o vitimou com uma peste mortífera, o tifo, Ao receber os santos sacramentos, esse grande santo entrou no céu a 25 de agosto de 1270. Foi canonizado em 1297 pelo Papa Bonifácio VIII, um grande rei, um grande exemplo de monarca e governante, que os de hoje deveriam, com certeza, seguir. Os Santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana é do livro Santos de Cada Dia, de José Leite, do Martirológio Romano e do site católico cançãonova.com. Já disse, Aqui ele vem resumido. Vamos ouvir a música do Salmo da liturgia de hoje. É o Salmo 33. Provai e vede, quão suave é o Senhor, pois a gente traz o Evangelho de hoje.